Bem-vindos à revisão ativa de História do Brasil. Eu vou colocar para vocês as minhas apostas na prova desse ano, os temas, os conteúdos de História do Brasil, e o papel de vocês é registrarem o nome, a data e os fatos. Nome dos personagens, a data em que determinado fato aconteceu ou o período e o fato histórico propriamente dito, tá bom? Vou ler devagar para vocês terem condição de identificar. Se você perder alguma personagem, alguma data, algum fato, você pode pausar o vídeo e assistir com mais vagar, tá bom? Mas eu vou fazer já devagar para você acompanhar o vídeo completo. Uma das questões mais relevantes é justamente a da continuidade do Estado português no Estado brasileiro, que daquele herdaria estruturas, aparelhos e instituições, incluindo aí a própria dinastia. A independência foi uma mera transação bragantina, um acordo relativamente pacífico. A pergunta sobre se foi uma revolução ou não permeou longamente o debate historiográfico, e isso fica evidente nos 5 volumes em que José Honório Rodrigues se dedica a lhe dar resposta. Para Rodrigues, foi uma revolução de fato, feita por brasileiros liberais a partir da ruptura com as cortes portuguesas. O autor enfatiza o papel das guerras de independência, contabiliza o número de mortos e destaca sua relevância proporcionalmente a outras lutas de libertação, e o papel do patriarca José Bonifácio, cuja demissão em 1823 desencadearia o que Rodrigues chama de contra-revolução absolutista. Muito bem. Nome, data, fato histórico. Muito bem. Próximo. Em breve síntese do impacto do período joanino no Brasil, há que se identificar as medidas tomadas e as instituições criadas a partir da transmissão da corte. Foram quase 7 anos de indecisão e de disputa política entre a facção inglesa e a francesa na corte de Lisboa. A vitória da facção inglesa em 1807 tem muito mais de iniciativa francesa. Napoleão cansou de esperar uma decisão do príncipe regente, que chegou a sugerir aos ingleses uma guerra simulada e toda a sorte de meios de escapar a uma difícil decisão, que por fim lhe foi praticamente imposta quando chega a Portugal a notícia de que as tropas do general Junot já se encaminhavam para a fronteira norte. A velha ideia de transmigração da corte para o centro mais dinâmico do Império Português, o Brasil, finalmente é posta em prática em 1807. Nome, data, fato histórico. Próximo. A chegada da família real traz impacto socioeconômico profundo e levaria no quadro político a crescentes demandas por autonomia e, eventualmente, a articulação eficaz das ideias liberais em prol da independência. 4 dias depois da independência do desembarque em Salvador, o príncipe decide, por sugestão do liberal José da Silva Lisboa, abrir os portos às nações amigas, e isso basta para desfechar o formidável e definitivo golpe no modelo do exclusivo metropolitano. Reconheçamos que esse exclusivo era aplicado de modo bem pouco rígido, mas em fevereiro de 1808 acaba definitivamente e abrir-se a colônia para o comércio internacional e sua vinculação com o restante do mundo. Nome, data e fato histórico. Próximo. Até 1810,
Essa vinculação se deu nos moldes do liberalismo smithiano que os ingleses eles mesmos só adotariam no governo do Sr. Robert Peel em meados do século XIX. No entanto, com a chegada ao Brasil de Lord Strangford, a pressão inglesa se fez sentir e o modelo liberal adotado com a abertura dos portos torna-se um modelo de favorecimento aos ingleses. A cláusula de nação mais favorecida vinha acompanhada de uma série de privilégios. Além da baixíssima tarifa de 15% para produtos ingleses, havia vantagens políticas, como o direito à extraterritorialidade judicial, um juiz conservador dos ingleses, eleito pelos próprios e nomeado pelo príncipe, que tornava os ingleses livres da jurisdição legal portuguesa no território da colônia. Nome, data, fato histórico. Próximo. Ao longo do período joanino já fica clara certa vocação industrialista que se tornará forte nas legislaturas parlamentares nos anos de 1820 a 1830. Tal vocação havia sido prejudicada quando, em 1785, Dona Maria proíbe as manufaturas na colônia. Pouco mais de 20 anos depois, seu filho, como príncipe regente e residente, passa a incentivar abertamente as manufaturas, tornando o próprio Estado português transmigrado um grande investidor do setor secundário da economia. Nome, data e fato histórico. Assim, a revogação do Alvará de 1785, somada à abertura dos portos em 1808 e os tratados desiguais com a Inglaterra em 1810, formam a tríade de medidas iniciais do período joanino que juntas reconfigurariam a situação econômica da América Portuguesa. Há, é claro, um elemento contraditório entre incentivar manufaturas e, ao mesmo tempo, adotar medidas tão generosas na política tarifária com os ingleses, nosso maior parceiro comercial. O Brasil estava submetido economicamente a tarifas tão baixas em relação à Inglaterra que se moverá verdadeira cruzada no parlamento contra esse sistema de tratados desiguais até sua revogação em 1844. Por um lado, tratava-se de defender e de desestimular a incipiente indústria. Por um lado, tratava-se de defender e de estimular a incipiente indústria nacional. Por outro, era também um problema de receita e de orçamento do Estado, dado que o grosso da arrecadação estava justamente na tributação das importações. Muito bem, esse foi o primeiro Drops de História do Brasil.